Bem-vindos a mais um Resumindo Estudo. Na verdade, já praticamente um dos últimos, né? Vocês já encaminhando para o final do curso aí, muito bem. Hoje nós vamos falar um pouquinho na agenda de Teoria e Técnica Profissional do Guia de Turismo 3. O que nós vamos falar aqui, Vinícius? O que trouxe essa agenda para nós? Essa agenda trouxe a questão dos transportes turísticos. Ah, Vinícius, mas transporte turístico... peraí, nós já vimos transporte turístico quando a gente falou de legislação, quando a gente lá no primeiro módulo falou de empresas turísticas. Mas não é isso. Nessa agenda nós vamos ver a questão da atuação do guia nos transportes turísticos, tá? Lógico que alguns são mais destacados, como o rodoviário, mas é importante a gente ter uma noção desses transportes aí, como o guia deve se comportar, enfim, né, nesses tipos, nos meios principais de transporte que nós temos. Vamos lá, então. Primeira coisa, lembrando, né, transportadora turística são aquelas empresas que se ocupam do transporte do turista. Óbvio, né, Vinícius? Mais ou menos, tá? Por quê? Porque uma empresa turística, é lógico, o cara que pegou o ônibus e saiu da rodoviária para ir de São Paulo para passar o Ano Novo no Rio de Janeiro, o ônibus naquele momento é uma transportadora turística, está carregando o viajante, evidente. Mas na localidade, os transportes, eles não, às vezes o transporte público, principalmente em grandes cidades, eles não são feitos pensados nos turistas. Mas eles podem funcionar como transportes turísticos desde que sejam voltados à sua estrutura, as informações e tudo mais, pensem no atendimento dessas pessoas, tá? Então vamos lá. Como que o guia trabalha quando a gente pensa em transporte rodoviário? Olha, é muito comum no guiamento regional, e vou ir além, é muito comum no guiamento nacional também, porque o guia, quando ele está acompanhando um grupo que está fazendo um roteiro interestadual, por exemplo, não é difícil, o cara, quando chega no destino, tem um ônibus esperando o guia para ele botar o grupo lá dentro do ônibus, que o ônibus vai fazer o transfer para o hotel. Tá? E a questão do transporte rodoviário é interessante porque é o transporte onde o guia tem a maior autonomia de atuação. O guia no ônibus, principalmente, nas vans, é ele quem vai coordenar todo o serviço, né? Ele que vai fazer a checagem do veículo, é ele que vai pensar, ele que vai falar pro motorista por onde o motorista deve ir no roteiro. Lógico, quando você freta o ônibus, você fala mais ou menos quando você vai andar. Mas ele pode indicar caminhos para o motorista, se ele conhecer o local. E o motorista vai acatar. Né? O motorista, em vez de pegar essa rua que está falando no GPS aqui, vamos por ali, ó, porque aquela rua é maior, mais tranquilo para passar com ônibus, vai chegar mais rápido, é um atalho que eu conheço, tá? Então o guia tem uma autonomia muito grande. E também de controlar a situação em relação ao embarque, a colocar as bagagens no maleiro, enfim, tá? No bagageiro, verificar, criar até eventualmente algum tipo de atração dentro do ônibus. Então o transporte rodoviário tem essa característica de ser um transporte onde o guia, digamos, tem mais autonomia e mais responsabilidade, evidente. O transporte aéreo é uma questão interessante. Ele tem uma legislação própria, não está previsto na Lei Geral do Turismo, né, a questão do transporte aéreo. Existe uma agência nacional de regulação, que é a ANAC, e o serviço do guia com o transporte aéreo é muito mais ligado ao momento antes e depois do voo. Então, o guia tem uma responsabilidade de organizar as pessoas, verificar a documentação, isso é muito importante, principalmente para viagem internacional, se está tudo certo naquele momento que já chega, dar aquele contato com a empresa aérea, auxiliar o pessoal a fazer check-in e tudo mais, despacho de bagagem. Depois, na hora que você entra na sala de embarque, aí você é mais ou menos um mero passageiro. Lógico, você vai trocar uma ideia com o pessoal, se tiver alguém nervoso, você vai lá trocar uma ideia, dar uma refrescada na pessoa, a pessoa às vezes nunca viajou de avião e tudo mais, né? Mas assim, fora isso, a hora que você entra no avião, quem comanda é a tripulação, não é você, e aí você vai voltar a ter uma atuação de novo na hora de recolher a bagagem, pegar a galera e enfiar no ônibus, na van, no carro alugado para transportar para o meio de hospedagem ou até para o destino turístico direto. Tá? E aí nós temos o transporte ferroviário e o aquático. O ferroviário no Brasil é muito relacionado com rotas turísticas. Nós temos pouquíssimas linhas ainda em atividade de transporte regular. Nós temos uma no Nordeste e uma no Sudeste, ali que liga Vitória a Belo Horizonte, né?
Mas nós temos diversos roteiros, inclusive famosos, aí, turísticos, né? O Serra Verde Express, que liga Curitiba a Morretes, antigamente ia até Paranaguá, inclusive. Tem o roteiro da Serra do Vinho, na região sul. Tem aqui em São Paulo, tem os passeios da CPTM, do Expresso Turístico, que vai até Paranapiacaba, Jundiaí, Mogi das Cruzes. Então, assim, aqui no Brasil, o transporte ferroviário é muito conectado a esse transporte mais lúdico. Em outros países, inclusive aqui na América do Sul, existe uma importância maior para esses transportes em termos de passageiros. Tá? Quando a gente fala principalmente de Estados Unidos, que são as regiões que recebem os maiores fluxos de turistas, né? Estados Unidos, Canadá e Europa Ocidental, aí o transporte ferroviário é algo muito disseminado, muito presente e muito efetivo em termos de velocidade, que não atrasa, né? Então é um transporte de passageiros mais utilizado. O guia de turismo nesses transportes turísticos, ele em geral tem a função mais de chegar até o transporte, o trem como transporte turístico, porque esses roteiros costumam ter os seus monitores que fazem as explicações dentro do trem. Tá? No transporte ferroviário regular, aí o guia vai ter uma função de acompanhar o pessoal, ajudar no embarque e tal, então você tem uma função mais efetiva. E no transporte aquático, o transporte aquático ele já tem uma gama muito grande de possibilidades. Tá? Quando a gente fala em transporte aquático, lógico, a gente pode pensar de cara nos navios de cruzeiro, e aí o guia também não tem uma função muito grande dentro do navio cruzeiro, sejamos sinceros. Vai. Por quê? Porque dentro do navio cruzeiro você tem as atividades já monitoradas, desenvolvidas pela empresa que gere o cruzeiro. Tá? Mas aí a gente pode pensar, de repente, nos passeios de escuna, onde o guia pode ser um serviço fretado, o guia pode ser ele que vai fazer toda a explicação do roteiro, no caminho, explicar os atrativos que tem. Tá? De repente tem a questão de aluguel de lancha, de barcos menores, que também o guia pode desenvolver uma atividade, até a questão do turismo de pesca, né, pessoal? Que aí tem a questão de se alugar barquinhos menores, talvez, para fazer um roteiro específico, levar o cara para pescar, e aí tem guias de turismo que se especializam nesse segmento turístico, tá? Então, o transporte aquático ele tem uma diversidade muito grande de opções. Em geral, para as embarcações menores, em serviços turísticos onde o guia está presente, aí ele consegue ter uma efetividade maior. Nos navios de cruzeiro, não, tá? Não muito, pelo menos. Bom, vamos lá, pessoal. Então, encerrando aqui esse nosso resuminho do estudo, né? Lembrando essa questão, vocês podem se aprofundar aí no material didático proposto no roteiro de vocês, tá? Não se esqueçam de fazer as atividades e não se esqueçam também que é fundamental para um guia de turismo conhecer as suas possibilidades de atuação em todos os serviços, em todos os transportes turísticos existentes. Tá bom? Valeu, pessoal. Abraço. Até a próxima.